Neste momento, será exibido o vídeo institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre ações de combate à corrupção. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Senhor presidente Jair Bolsonaro, com a sua licença, gostaria de saudar os nossos ministros nessa data especial, na pessoa do ministro Wagner, da CGU, saudar todos os parlamentares aqui presentes, militares, policiais, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Gostaria, nessa manhã também, de uma data tão importante, de saudar de forma especial os meus colegas do Ministério da Justiça, em especial o secretário nacional de Justiça, Dr. Santini, e o Dr. Paulo Maiorino, diretor-geral da Polícia Federal, essa instituição que vem fazendo esse trabalho brilhante ao longo dos últimos anos de combate à corrupção e, tenha certeza, Dr. Paulo, mudando a história do nosso Brasil. Parabéns à Polícia Federal. É uma satisfação muito grande participar dessa cerimônia que marca o Dia Internacional de Combate à Corrupção e a apresentação dos resultados do primeiro ano de vigência do Plano Anticorrupção do Governo Federal. Foram inúmeros encontros e reuniões ao longo deste ano, sob a coordenação da Controladoria Geral da União, para discutir as estratégias a serem implementadas. O combate à corrupção é um trabalho permanente, é uma das prioridades de nossa gestão à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em especial, como eu disse, no que diz respeito à Polícia Federal. A atuação estratégica da PF no combate à corrupção teve uma mudança significativa em 2021. Passou de uma unidade de análise pontual de casos para um centro de coordenação de atividades investigativas. A nossa gestão, senhor presidente, reestruturamos e ampliamos o setor da Polícia Federal responsável pelo combate à corrupção, tendo como principal força motriz a forte demanda da sociedade pelo enfrentamento a esse crime e todos os malefícios sistêmicos que ele provoca, assim como o ressarcimento ao erário dos danos e prejuízos causados. E para aqueles que insistem em dizer que o nosso governo não tem combatido a corrupção, eu gostaria de dizer só alguns números só do ano de 2021 da nossa gestão. A Polícia Federal realizou mais de 150 operações de combate à corrupção. São praticamente uma operação a cada 2 dias de combate à corrupção no Brasil, resultando na apreensão de cerca de 209 milhões de reais. Cabe ressaltar, presidente, 130 operações contra desvios de fraudes no uso de verbas públicas destinadas pelo governo federal ao combate à pandemia do novo coronavírus, desde o início da pandemia. O valor total de contratos e produtos e serviços investigados gira em torno de 4,5 bilhões de reais. Fomos implacáveis contra aqueles que se aproveitaram de um momento de fragilidade da população e de necessidades urgentes na área de saúde para se beneficiar com essa prática criminosa.
Só nessa atividade de repressão a esse crime de combate ao desvio do Covid, foram 220 mandatos de prisão temporária, 21 de prisão preventiva, 1.900 buscas e apreensão em mais de 220 municípios brasileiros. Os valores apreendidos somam mais de 190 milhões de reais. E com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais a capacidade investigativa, acompanhando as evoluções e desafios dos últimos tempos, investimos também na capacitação dos nossos policiais. Superando as dificuldades impostas pela pandemia, realizamos cerca de 10 edições de cursos em parcerias com órgãos como a Controladoria Geral da União, resultando na capacitação de mais de 600 policiais em todo o país para atuar no combate à corrupção. A Polícia Federal tem trabalhado para mapear o modo de atuação das organizações criminosas e as características do crime de corrupção em cada região do país. Dessa forma, teremos uma atuação cada vez mais direcionada às especificidades dos diversos temas que compõem o fenômeno da corrupção no Brasil. Isso permitirá um direcionamento mais assertivo de recursos humanos, logísticos e de treinamento para as respectivas unidades de execução. Portanto, senhor presidente, o governo federal não tem medido esforços no combate ao crime organizado com destaque à corrupção. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de toda a sua estrutura, segue diuturnamente trabalhando contra esse mal que, infelizmente, ainda assola o nosso país. Era esse o recado que eu queria dar nesse dia tão importante para o nosso país, nesse dia tão importante para a gente poder mostrar todo o trabalho que foi feito ao longo desse ano e ao longo de nosso governo no combate à corrupção. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e vamos em frente. Assistiremos agora a vídeo alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção. Ouviremos as palavras do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Bem, bom dia a todos.
Gostaria de cumprimentar inicialmente o nosso presidente da República, o presidente Jair Messias Bolsonaro, pedir licença às demais autoridades para cumprimentar minha mãe, que está aqui à frente. Tirar uma fotografia bonita aí. Que mamãe bonita! Nova, jovem. Puxa o pai. Valeu, cacetado. Ficou famosa agora minha mãe. Cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes em nome do deputado Eduardo Bolsonaro. Cumprimentar meus colegas ministros em nome do nosso ministro Ciro Nogueira. Cumprimentar meu amigo Frederic Bowen, que é o nosso analista da OCDE aqui presente, representando a OCDE hoje no Brasil. E cumprimentar todas as autoridades, organismos internacionais aqui presentes, né, OEI, UNDC e outros que estão aqui hoje presentes. É sempre uma honra contar com vocês. Bem, nos reunimos aqui hoje, nesse dia 9 de dezembro de 2021, para celebrarmos o Dia Internacional contra a Corrupção. A corrupção desvia recursos para atividades improdutivas, gera pobreza, exacerba a desigualdade social e mina a confiança da população em suas instituições. Lutar contra a corrupção não é fácil. É um desafio enorme, mas o governo federal vem fazendo a sua parte. Para mostrar tudo o que vem sendo feito, minha fala será focada em dois objetivos: prestar contas sobre as entregas da CGU, como órgão do governo federal, e apresentar o que o governo federal vem fazendo para mudar a realidade do nosso país, permitindo que os escassos recursos públicos cheguem ao cidadão, em especial o cidadão mais necessitado, que depende do Estado para avançar ou para acessar seus serviços mais básicos. Inicialmente, vale ressaltar que a CGU possui duas grandes missões. Uma é apoiar o gestor na difícil missão de gerir os recursos públicos e dois, combater a corrupção. Na perspectiva da melhoria da gestão, as auditorias da CGU geraram, neste ano de 2021, benefícios financeiros no valor de 16,8 bilhões de reais. No período entre 2012 e 2021, este valor atingiu a cifra de 77,4 bilhões de reais, o que demonstra que nos últimos 10 anos, a CGU pagou seu orçamento anual, incluindo-se aí o pagamento dos seus aposentados, por aproximadamente 70 anos. Afora os benefícios financeiros, os trabalhos de recomendações e orientações, frutos dos trabalhos da CGU e das auditorias internas de cada entidade, geraram 2.079 recomendações adotadas pelos órgãos e entidades públicas, resultando aí no incremento significativo no nível de governança pública. Focando agora na segunda missão da CGU, ou seja, o combate à corrupção, vale ressaltar que o governo federal vem atuando de maneira aderente às melhores práticas internacionais, enfrentando a corrupção dentro de 3 eixos. O primeiro, a capacidade de detecção; o segundo, a capacidade de responsabilização; e terceiro, medidas de prevenção. Apresentarei aqui os dados dentro de cada eixo supramencionado. No eixo de detecção, a CGU, desde 2003, realizou 573 operações especiais com a Polícia Federal, Ministérios Públicos e demais órgãos parceiros. Estes trabalhos identificaram um prejuízo de cerca de 5,9 bilhões de reais. Só em 2021, foram deflagradas 57 operações especiais que identificaram um prejuízo estimado de 392,7 milhões de reais. Dessas 57 investigações conduzidas, 31 foram relacionados ao emprego de recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19. Foram investigados recursos da ordem de 4,5 bilhões de reais, com identificação de prejuízo estimado em 156,6 milhões de reais. Nesta perspectiva, a CGU realizou o cruzamento de informações de bases de dados governamentais, possibilitando a identificação de beneficiários do auxílio emergencial em situação incompatível com os critérios estabelecidos pelo programa, auxiliando dessa maneira o Ministério da Cidadania, ministro João Roma, a subsidiar suas decisões sobre o cancelamento de pagamentos indevidos.
Este trabalho resultou também em benefícios indiretos, dos quais se destaca a identificação de beneficiários com mandados de prisão em aberto por outras infrações penais. Assim, a partir da realização destes cruzamentos e de parcerias da nossa CGU com as polícias civis do país, cerca de 5.000 foragidos foram capturados. No campo da responsabilização, em 2021, o Poder Executivo Federal demitiu 445 servidores. Além disso, foram firmados 1.026 termos de ajustamento de conduta. Já em relação à responsabilização de pessoas jurídicas, foram concluídos 180 processos administrativos de responsabilização, com multas aplicadas que somaram 208 milhões de reais. Ainda tratando de responsabilização de pessoas jurídicas, celebramos desde 2017, 17 acordos de leniência com empresas que cometeram ilícitos previstos na Lei 2846, sendo 5 deles no ano de 2021. Estes acordos somaram 15,44 bilhões de reais, dos quais 5,57 bilhões já estão recolhidos aos cofres públicos. No campo da prevenção, o governo federal, por meio da CGU, vem desenvolvendo desde 2019 trabalhos conjuntos com a OCDE, com o objetivo de fortalecer as políticas de integridade de governo aberto. Com relação à integridade pública, o foco é o aperfeiçoamento nas unidades de gestão de integridade e a gestão de riscos para a integridade, além da aplicação da ciência comportamental às políticas de integridade pública brasileiras. No dia de ontem, como disse o nosso secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, foi lançado o primeiro relatório, denominado Fortalecendo a Integridade Pública no Brasil. Outro projeto relevante com a OCDE é o estudo sobre as políticas de governo aberto. As conclusões do estudo permitirão fortalecer ainda mais a política de governo aberto brasileira. Hoje, presidente, anunciamos a contratação da revisão por pares de integridade pública, que consiste em uma avaliação da OCDE sobre a integridade pública do Poder Executivo Federal brasileiro. Esta avaliação possibilitará a adesão formal do Brasil à recomendação de integridade pública do Conselho da OCDE. Essa recomendação é hoje o maior referencial de desenvolvimento e implementação de políticas de integridade pública a nível mundial, e tenho certeza que, pelo trabalho sério desenvolvido em sua administração, o Brasil estará aderente à recomendação. Além das parcerias da OCDE, também estamos trabalhando com a OGP, a Parceria para o Governo Aberto. No ano de 2021, concluímos o 4º Plano Nacional de Governo Aberto, que foi composto por 11 compromissos, com envolvimento de 39 órgãos federais e 39 organizações da sociedade civil. Já pactuamos também o 5º Plano de Ação para 2022. Para exemplificar o compromisso do Brasil nesta área, atualmente temos 10.557 conjuntos de dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, congregando informações de 206 órgãos/entidades federais. E por falar em transparência, nos últimos 12 meses, ocorreram 22,4 milhões de acessos ao portal da transparência do Poder Executivo Federal. Demos transparência aos 68,6 milhões de brasileiros que solicitaram auxílio emergencial. Quanto à aderência dos portais de transparência do governo às exigências da Lei de Acesso à Informação, aumentamos os índices de cumprimento dos órgãos e entidades de 58,5% para 71% e almejamos atingir 100% desse índice no ano de 2022. E por falar ainda em Lei de Acesso à Informação, que completa 10 anos agora no próximo 16 de maio, e focando agora na transparência passiva, o governo federal vem aprimorando e melhorando seus números constantemente. Atingimos mais de 1 milhão de pedidos de acesso à informação desde a entrada em vigor da nossa lei. Somente em 2021 foram 113,7 mil pedidos de acesso. Além dessa importante constatação de incremento constante na participação social, o governo federal vem batendo recordes na redução dos prazos de resposta aos cidadãos. O tempo médio de resposta, que era de 15,36 dias em 2017, caiu para 12,04 dias em 2021. Vale ressaltar também que, além de diminuirmos os prazos de resposta, aumentamos o grau de satisfação daqueles usuários. Em uma escala de 0 a 5, atingimos 3,64 pontos em 2017 e subimos para 3,85 em 2021. Além disso, dos mais de 1 milhão de pedidos de acesso à informação direcionados ao Poder Executivo Federal desde 2012, 99,66% foram respondidos dentro do prazo legal.
Também estamos investindo na avaliação de esforços federais na luta contra a corrupção, trabalhando para criarmos pesquisas de percepção/vitimização de corrupção confiáveis. Tais pesquisas são muito importantes para o direcionamento das ações anticorrupção do governo. No primeiro semestre de 2021, em um trabalho desenvolvido em parceria com o Banco Mundial, realizamos pesquisa online sobre ética e exposição à corrupção no serviço público, onde foram ouvidos mais de 22 mil servidores públicos federais. A pesquisa apontou que a maioria dos servidores, 58,7%, já testemunharam, ao longo de sua vida profissional, algum ato antiético ou corrupto. Porém, nos últimos 3 anos, este número cai para 33,4%, o que já pode indicar melhorias no esforço anticorrupção do governo federal. A pesquisa, além de ser um importante instrumento para o direcionamento de nossas ações, nos auxilia na inclusão de ações efetivas a serem incluídas no plano anticorrupção. E por falar em plano anticorrupção, ministra Tereza, vale aqui ressaltar que em abril de 2019, o presidente da República criou o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, também conhecido como CICC. Comitê este composto pela própria CGU, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, GSI, AGU e Banco Central. O CICC tem por finalidade assessorar o presidente da República na elaboração e na implementação e avaliação de políticas públicas destinadas ao combate à corrupção. Este comitê elaborou e o presidente da República aprovou o Plano Anticorrupção do Poder Executivo Federal. Pela primeira vez em nossa história, fizemos um diagnóstico da estrutura anticorrupção brasileira e, com base nas recomendações internacionais, nas boas práticas e nas necessidades de melhoria já implementadas no país, geramos um plano com 142 ações que hoje foram ampliadas para 153, todas elas vinculadas às competências dos órgãos do Poder Executivo Federal. O Plano Anticorrupção é um documento vivo, com cronograma de aplicação até 2025 e que já está trazendo importantes frutos para o nosso país. O governo federal, após 1 ano de vigência do plano, atinge na data de hoje 60 ações entregues, o que corresponde a quase 40% do plano já cumprido. Destaco aqui algumas ações já concluídas. A plataforma antifraude, que é um conjunto de ferramentas e serviços desenvolvidos pela Dataprev para apoiar o monitoramento operacional e qualitativo dos serviços do INSS. O cadastro de projetos de investimentos, o CIP. A definição do fluxo para compartilhamento de informações criados pela nossa AGU, além da edição da portaria da Receita Federal número 04, que trata da sala de auditoria, onde órgãos de controle, em especial a nossa Controladoria e o Tribunal de Contas, possuem acesso amplo e com segurança a informações protegidas por sigilo fiscal. A consulta das remunerações dos aposentados e pensionistas, civis e militares, aumentando a transparência dos gastos públicos. A implementação da ferramenta de análise de riscos em ouvidoria FARO, que permite a análise por máquina do grau de risco das denúncias realizadas no nosso sistema Fala-BR. A implementação de medidas de governança nas contratações públicas por meio da portaria 8678. A formalização do sistema de integridade do Poder Executivo Federal. O novo sistema de malha fina do FNDE, que consiste em um software de malha fina na análise de prestações de conta, o que representará uma economia estimada de 782 milhões de reais aos cofres públicos. O fomento à integridade perante o setor privado com a promoção do nosso Prêmio Proética. Já na data de hoje, presidente, encaminhando já para o final, ressalto as seguintes entregas. A publicação das notas fiscais eletrônicas das compras públicas no Portal da Transparência, um importante marco de transparência no país. A proposta do projeto de lei sobre a regulamentação da representação privada de interesse, o LOB, que será assinado em instantes pelo senhor. O projeto de lei é uma dívida do Brasil em termos de legislação anticorrupção. O governo federal entrega ao Congresso uma norma atual e aderente às melhores práticas internacionais. Vale ressaltar que, em pesquisa recente da OCDE, foi apontado que, nos últimos anos, o lobby foi o tema de menor evolução anticorrupção na região da América Latina e Caribe. Assinaremos também, em instantes, o decreto sobre transparência das agendas de compromissos públicos, mais uma medida de transparência da administração pública federal, a regulamentação das garantias e dos direitos previstos na Lei 13.608, que trata de garantias e proteção aos denunciantes, e, por último, entregamos no dia de hoje o sistema EPATRI,
um sistema eletrônico de informações patrimoniais desenvolvido para detectar enriquecimento ilícito de servidores públicos federais e situações que possam gerar conflitos de interesse. Presidente Bolsonaro, estamos cumprindo a determinação dada pelo senhor no início do governo, fortalecer as instituições e criar mecanismos eficientes de luta contra a corrupção. Os resultados já estão aí, aparecendo. Não temos hoje um único caso sequer de corrupção na alta cúpula do nosso governo. Continuaremos trabalhando arduamente com esse objetivo. Bom dia e muito obrigado a todos.